Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre substâncias e misturas. Nós já vimos o que é matéria, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e hoje nós vamos ver que a matéria sempre vai se apresentar de duas formas, ou como uma substância ou como uma mistura. A partir de agora, nós vamos entender melhor o que é uma substância e o que é uma mistura. Vamos iniciar falando sobre substância. Em alguns livros mais antigos, é normal aparecer substância pura. No entanto, isso é um pleonasmo. Sempre que se tem uma substância, essa substância é pura. Do contrário, ela vai ser uma mistura. A gente vai ver a seguir. O que é uma substância? Substância nada mais é do que um conjunto de moléculas quimicamente iguais. Exemplo. Vejam só. Imagine que nesse cilindro tudo que está dentro desse cilindro seja gás oxigênio. Então, todas as moléculas que estão aqui dentro são iguais, são moléculas de O2. Nesse caso, eu posso dizer que aqui nesse cilindro eu tenho uma substância, a substância oxigênio, porque todas as moléculas lá dentro são iguais, todas as moléculas são moléculas de O2. O mesmo ocorre com essa garrafa de água. Suponha que essa garrafa esteja completamente cheia de água e só água. Todas as moléculas que eu tenho aqui, então, são de H2O, água. E se todas as moléculas são iguais, eu também tenho uma substância. Deu para entender o que é substância? Bem simples. Sempre que eu tenho um conjunto de moléculas que são todas iguais, são quimicamente iguais, então eu tenho uma substância. Essas substâncias, elas podem se subdividir em dois tipos. Nós temos substâncias simples. Essas substâncias simples são formadas por um único elemento químico, por exemplo, o O2. O O2 é formado por dois átomos de oxigênio, ou seja, dois átomos do mesmo elemento químico, o elemento químico oxigênio. E isso dá origem a uma substância simples. Da mesma forma, nós temos também o N2, gás nitrogênio, formado por dois átomos de nitrogênio. Isso também dá origem a uma substância simples. Por que simples? Porque é composta por um único elemento químico, nitrogênio nesse caso, assim como o O2 formado apenas por oxigênio. As substâncias compostas, por sua vez, elas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Por exemplo, a água. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Perceberam que eu tenho dois elementos químicos, eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Sempre que eu tenho dois ou mais elementos químicos, então a substância vai ser considerada como uma substância composta. Isso ocorre também nessa molécula aqui, de NH3, ou seja, de amônia. A molécula da amônia ela é composta por um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio. Eu tenho dois elementos químicos. E se eu tenho dois elementos químicos ou mais, a substância ela vai ser considerada composta. Nós só precisamos ter um pouquinho de cuidado para não confundir o que é um elemento químico e o que é uma molécula. Como assim? Para a gente identificar se uma substância é simples ou composta, nós só temos que observar se ela é composta por apenas um elemento químico ou se ela é composta por mais de um elemento químico, no caso da água, por exemplo. Os elementos químicos eles podem ser representados por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula seguido de uma minúscula. Sempre que eu tenho esse tipo de representação, a letra maiúscula seguida de uma minúscula, ainda assim está representando o mesmo elemento químico. Aqui, por exemplo, está representando o elemento químico cobalto. Como é que eu sei que está representando o elemento? Porque a segunda letra é minúscula. Nesse caso, eu também tenho as mesmas letras CO. No entanto, as duas letras são maiúsculas. O que isso significa? Que aqui eu não tenho um elemento, aqui são dois elementos. Eu tenho carbono e tenho oxigênio. E se são dois elementos, a gente vai chamar de molécula e não de elemento químico. Nesse caso, por exemplo, aqui eu tenho HE.
Como o H está maiúsculo e o E está minúsculo, eu sei que isso daqui é um único elemento. Já nesse caso, eu tenho HCN, ácido cianídrico. Nesse caso, eu tenho uma molécula, porque eu tenho um elemento químico, uma letra maiúscula, dois elementos químicos, três elementos químicos. Cada letra maiúscula representa um elemento químico diferente. Se tiver uma minúscula perto dela, elas vão estar juntas. Mas, quando eu não tenho letras minúsculas, quando eu tenho apenas letras maiúsculas, são elementos químicos diferentes. Portanto, a gente vai dizer que são moléculas, tá? Então, agora dá para a gente entender esses exemplos aqui que eu deixei passar. Veja só. Isso aqui é o gás cloro. Isso aqui é uma substância simples. Por que é simples? Porque aqui eu só tenho o elemento químico cloro, representado por Cl. C maiúsculo, L minúsculo. Isso aqui é um elemento químico, Cl. E nesse caso, o Cl2 é uma substância simples. Aqui do outro lado, eu tenho o HCl, ou seja, aqui eu tenho uma substância composta. É composta por causa do C e do L, que são elementos químicos diferentes? Não. É composta porque eu tenho H, hidrogênio, um elemento químico, Cl, cloro, um outro elemento químico. Então, eu tenho dois elementos químicos, substância composta. Então, ficou claro que é uma substância? Um conjunto de moléculas quimicamente iguais. Pode ser simples, formada por um único elemento químico, pode ser composta, formada por dois ou mais elementos químicos. Se a gente já sabe o que é uma substância, então fica fácil a gente entender o que é uma mistura. Mistura nada mais é do que quando eu tenho duas ou mais substâncias que estão juntas, sendo que a junção dessas substâncias não alteram as suas propriedades, ou seja, eu junto as substâncias, mas as propriedades dessas substâncias permanecem inalteradas. Elas não sofrem nenhum tipo de reação química, elas não mudam, apenas estão misturadas. Exemplos de mistura. Mistura é bem simples. Eu falei agora há pouco que água é uma substância. Então, se eu pegar água, que é uma substância, juntar com sal, que também é uma substância, eu vou ter como resultado uma mistura. Eu vou ter água e sal, que é uma mistura. Tenho duas substâncias onde suas propriedades permanecem inalteradas. Da mesma forma, se eu juntar água, que é uma substância, com óleo, que é uma outra substância, eu vou ter uma mistura, água e óleo, onde suas propriedades, mais uma vez, permanecem inalteradas. Só que essas misturas também se subdividem. Existem dois tipos diferentes de misturas. Existem as misturas homogêneas e existem as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, um único aspecto. São misturas que, apesar de ter duas ou mais substâncias, você olhando visualmente, a gente não consegue perceber que existe ali duas substâncias. Um exemplo, a água e o sal. Quando você mistura água com um pouco de sal, desde que você mexa um pouquinho até o sal dissolver, você não consegue perceber que ali dentro tem sal. Só olhando você não consegue perceber. Então, a esse tipo de mistura a gente vai chamar de misturas homogêneas. Contudo, existem misturas que, apesar de você juntar duas ou mais substâncias no mesmo recipiente, você consegue, só olhando, identificar que ali tem mais de uma substância. É o caso da água e do óleo. Se você misturar água e óleo, se você juntar eles em um mesmo recipiente, por mais que você agite durante algum tempo, mexa aqui durante algum tempo, você vai perceber que assim que você parar de mexer, eles vão se separar. Você vai conseguir olhar e perceber que ali eu tenho duas substâncias diferentes. Você consegue perceber a diferença entre um e outro, só olhando. A esse tipo de mistura nós vamos chamar de misturas heterogêneas, certo? Então, misturas homogêneas, uma única fase, um único aspecto. Misturas heterogêneas, duas ou mais fases, dois ou mais aspectos diferentes. Ficou claro? Só reforçando, as misturas homogêneas, elas podem se apresentar nos três estados físicos da matéria que vocês já viram.
elas podem ser misturas que estão no estado líquido, podem estar no estado sólido e também podem estar no estado gasoso. Exemplos disso. Essa solução aqui de água e sal está no estado líquido e é uma mistura homogênea. O ouro, 18 quilates. Ouro 18 quilates é, na verdade, uma mistura de ouro, cobre e prata. Essa mistura é homogênea. O ouro 18 quilates a gente não consegue identificar que ali tem mais de um componente. E se a gente não consegue identificar só olhando que tem mais de um componente, então essa mistura é uma mistura homogênea. É possível também se ter misturas homogêneas no estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é composto, dentre outros gases, por oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Esses são os três principais, mas existem outros. E é uma mistura homogênea. A gente não consegue identificar, só olhando o ar atmosférico, que tem ali dois ou mais gases. E um detalhe a respeito disso. Toda e qualquer mistura gasosa, toda e qualquer mistura entre gases, vai ser sempre uma mistura homogênea. Você nunca vai poder misturar dois ou mais gases e conseguir ver a diferença entre eles. Sendo assim, as misturas heterogêneas elas só podem existir no estado líquido ou no estado sólido. Nós não vamos poder ter uma mistura heterogênea composta de gases. Eu posso até ter uma mistura heterogênea entre um gás e um sólido, por exemplo, o ar atmosférico e a fumaça, aquela fumaça escura. Naquela parte da fumaça, naquela parte escura, tem pequenas partículas no estado sólido que estão em suspensão mecânica, estão no ar em suspensão mecânica. Por isso a gente consegue ver, porque é uma partícula que está no estado sólido, mas está flutuando ali no meio do ar atmosférico. Então nós conseguimos ver a diferença. Mas se for dois gases, nós nunca vamos poder ter misturas heterogêneas. Podemos ter misturas heterogêneas no estado líquido, como essa daqui, água e óleo. Podemos também ter misturas heterogêneas no estado sólido, por exemplo, feijão e arroz. Se você misturar feijão e arroz, você consegue identificar o que é feijão, o que é arroz. Sendo assim, é uma mistura heterogênea. Entendido o que é substância, entendido o que é mistura, então a gente pode entender também o que é um sistema. E o que seria um sistema? Sistema nada mais é do que a parte do universo que estamos interessados. Ou seja, é o que estamos estudando naquele momento, que estamos interessados realmente naquele momento. Por exemplo, agora há pouco eu falei sobre a mistura de água e sal. Disse que teria juntado nesse recipiente aqui. Sendo assim, quando a gente estava falando da mistura de água e sal nesse copo, esse era o meu sistema. De tudo que está aqui nessa tela, era essa parte que eu estava interessado. Então, meu sistema era a água e o sal, esse copinho aqui com água e sal. Da mesma forma, quando eu falei da água e do óleo, de tudo que tem aqui ao redor, eu só estava interessado na água e no óleo. Então, esse era o meu sistema. Ficou claro que é sistema? É a parte do universo em que estamos interessados. Esses sistemas eles também podem ser homogêneos ou heterogêneos. E a gente já sabe o que é algo homogêneo e algo heterogêneo. Homogêneo só tem uma fase, homo, tá? Homogêneo, só uma fase. Heterogêneo tem duas ou mais fases. Então vai ser igual misturas? Não exatamente, porque quando eu falei de misturas, tinha de ser realmente uma mistura. No caso de sistemas, eu posso ter um sistema homogêneo formado por uma mistura homogênea. Então, como a mistura é homogênea, o sistema também vai ser homogêneo. E eu também posso ter um sistema homogêneo que ele é formado por uma substância. Por exemplo, o sal de cozinha. Naquele recipientezinho que a gente coloca sal, ali dentro, se a gente considerar que ali é o meu sistema, que ali é o nosso sistema, ali dentro eu só tenho uma única fase. Ou seja, ali dentro é um sistema homogêneo. Eu não consigo ver a diferença, não consigo ver uma mudança de fase entre eles. Portanto, é um sistema homogêneo composto por uma substância. Eu também, como falei, posso ter um sistema homogêneo composto por uma mistura homogênea. Exemplo disso, o álcool 70. O álcool 70, como o nome diz, ele só tem apenas 70% de álcool. Os outros 30% é de água. Mas olhando, a gente não consegue identificar isso.
A impressão que a gente tem é que é a mesma substância, que é a mesma coisa. Já os sistemas heterogêneos, nós podemos ter sistemas heterogêneos formados por mistura heterogênea. Isso é algo bem simples de a gente entender. Se é uma mistura heterogênea que eu estou interessado, por exemplo, isso aqui que é água e gasolina, então isso aqui é uma mistura, estou vendo duas substâncias, uma mistura heterogênea, tem duas fases. Consequentemente, também é um sistema heterogêneo, um sistema em que eu tenho duas fases, ou mais, né? Só um parênteses em relação a isso, é que algumas pessoas dizem que a gasolina ela é adulterada quando se coloca água. Isso é um mito, tá? A gasolina não pode ser adulterada com água. Água e gasolina não se misturam. Se você juntar os dois, eles vão ficar dessa forma. Por mais que você mexa, chacoalhe, agite, não importa. Assim que você parar, elas vão se separar. Vai ficar água na parte de baixo e gasolina na parte de cima. Portanto, ficaria visível. A gente ia conseguir perceber visualmente que ali teria uma adulteração. Normalmente, quando se adultera a gasolina, é acrescentado álcool, porque o álcool é mais barato que a gasolina, então acrescenta mais álcool do que é permitido por lei. Voltando então ao nosso conteúdo, aqui nós temos então um sistema heterogêneo formado por uma mistura heterogênea. Mas nós também podemos ter sistemas heterogêneos formados por uma única substância, desde que essa substância se encontre em mais de um estado físico. Como assim? Digamos que eu tenho uma substância que está no estado sólido e no estado líquido ao mesmo tempo. Para ficar mais fácil de entender, vamos supor que essa substância seja água. Água no estado sólido é gelo. Água no estado líquido é água mesmo, como a gente conhece. Se a gente juntar os dois, como tem aqui, olha só, nesse exemplo, eu consigo ver a diferença. Eu consigo ver que aqui eu tenho água líquida e aqui na parte superior eu tenho água no estado sólido, eu tenho gelo. Se eu consigo ver dois aspectos diferentes, duas fases diferentes, então esse sistema é heterogêneo, tem duas ou mais fases. No entanto, é composto por uma única substância, apenas a substância água em dois estados físicos diferentes. Ficou claro? Deu para entender o que é substância, o que é mistura e o que é sistema, e como esses podem variar, como esses podem ser classificados? Espero que sim. Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos ver os processos de separação de misturas. Nós vamos ver formas que nós podemos utilizar para separar uma mistura e obter de volta as substâncias originais que deram origem a essa mistura. Até mais!